Na aula de hoje, nós vamos aprender os conceitos de transitividade e intransitividade, certo? Vamos revisar aí os verbos transitivos e intransitivos. Esses dois termos, eles são designados pela gramática para nós entendermos as relações entre o verbo e os demais termos que geram ao seu redor na frase, certo? Então, antes de começarmos esse estudo sobre transitividade e intransitividade, é importante nós compreendermos o que é o complemento verbal. O complemento verbal é um termo ou expressão que está ligado ao verbo para completar o seu sentido na frase, ok? Então, eu posso dizer que o verbo ele é transitivo quando é um verbo significativo que necessita de um complemento verbal, que chamamos de objeto. Então, o verbo significativo é aquele verbo de ação: cantar, correr, pular, derrubar. São os verbos significativos, que precisam e necessitam de um complemento verbal dentro da frase. Para nós sabermos se o verbo ele precisa de um complemento, uma dica é colocar uma interrogação no fim da frase e ver se ela terá um sentido completo ou não. Então, temos aqui alguns exemplos. A primeira frase diz assim: pássaros voam. Se eu colocar um ponto de interrogação, vamos ver como é que fica? Pássaros voam é uma frase com sentido completo, certo? Eu posso responder sim ou não para ela. Temos aqui a segunda frase: fantasmas existem. Vou colocar um pontinho de interrogação. Fantasmas existem? Eu também consigo responder sim ou não para ela, certo? Agora, nesse caso, os cães feriram. Se eu faço uma pergunta, os cães feriram, a frase ela não fica com sentido completo. Dá para perceber que está faltando alguma coisa aí, não é? Dá para perceber que está faltando alguma informação, certo? E se eu colocar os cães feriram o adestrador, certo? Agora sim, a frase ela vai ter um sentido mais completo, certo? Proporcionado aqui, ó, pelo termo o adestrador, certo? Esse termo aqui, ele é o complemento verbal da frase, certo? E é o complemento que dá o sentido ao verbo feriram. E estava faltando aqui na frase acima, quando eu coloquei os cães feriram, e não estava com o sentido completo, mas agora na frase abaixo ele está completo porque o que? Eu coloquei um complemento verbal para estar ligado ao verbo feriram e assim completar o sentido da frase. Os verbos transitivos, eles são divididos em transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E quando é que ele é um verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é quando ele transita diretamente para o complemento sem precisar de uma preposição. Então, aqui no transitivo direto, ele não vai precisar de nenhuma preposição, certo? Então, por exemplo, aqui nessa frase, o lenhador derrubou a árvore. Vejamos que aqui o lenhador é o nosso sujeito, certo? Derrubou a árvore. Aqui o verbo derrubou, ele transita diretamente para o complemento, que é árvore. Ele não precisa de nenhuma preposição, certo? Para ele fazer sentido na frase. Então, ele é um verbo transitivo direto, porque ele transitou diretamente para o complemento, árvore. Esse complemento aqui, árvore, ele é o verbo transitivo direto, que é chamado de objeto direto, certo? Então, podemos chamar o complemento de objeto direto da frase. Então, vejamos aqui o segundo exemplo. A mãe ouviu o filho. Vejamos que a mãe é o nosso sujeito, ouviu é o nosso verbo transitivo direto, certo? A mãe ouviu. Ouviu quem? O filho, certo? Então, o complemento da frase é o filho. Vejamos que aqui também a frase, o verbo ouviu, ele transita diretamente para o complemento, certo? Para o complemento verbal. Então, eu consigo compreender. E aqui não há uma preposição para que o verbo ele possa ir
ao complemento, ele vai diretamente sem precisar de nenhuma preposição. O verbo transitivo indireto, eles transitam indiretamente para o complemento, ou seja, eles precisam de uma preposição para dar sentido na frase. Então, o transitivo direto, ele não precisa de preposição, mas o transitivo indireto, ele precisa de uma preposição, certo? Para gerar um complemento verbal e dar sentido à frase. Então, temos aqui o primeiro exemplo. Eu concordei com tudo. Eu é o nosso sujeito da frase, certo? Concordei é o meu verbo. Eu precisei da preposição com, certo? Vejamos aqui a preposição com, para ligar o complemento tudo para dar o sentido da frase. Então, eu concordei com o quê? Com tudo. Então, eu precisei da preposição com para ligar o meu complemento tudo ao verbo concordei. Se eu tirasse esse tudo, né? Esse com tudo, vejamos, eu concordei. Com o quê? Fica incompleto, não é? Então, eu preciso de uma preposição aqui para fazer sentido à frase. Preciso ter uma preposição para ter um complemento verbal e conseguir completar a frase. E assim ter um sentido completo, tá? Então, o eu é o sujeito, o verbo transitivo indireto é o concordei. Concordei, eu concordei com o quê? Certo? Com tudo. E o nosso complemento, que é o objeto direto, chamamos de objeto direto, indireto no caso, desculpe, é o tudo. Vejamos aqui abaixo o segundo exemplo. Eu necessito de ajuda imediata. Vejamos aqui, eu é o sujeito, verbo transitivo indireto é o nosso necessito, certo? Eu necessito. Então, o verbo aqui será o necessito. E de ajuda imediata. Vejamos aí, onde é que eu encontro a conjunção? Ou a preposição. Então, a preposição aqui, ela vai ser o de, certo? De ajuda imediata. Então, vejamos aqui que o nosso complemento da frase é de ajuda imediata. E a nossa preposição é o de, que está ligando, certo? Que está ligando o nosso complemento verbal, ajuda imediata, ao verbo necessito, para assim fazer um sentido completo na frase. O verbo também, ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai possuir uma parte da frase que vai precisar de uma preposição e outra parte da frase que não vai precisar de nenhuma preposição. Então, por exemplo, aqui na frase, eu escrevi uma carta ao prefeito. Então, vejamos, quando eu falo eu escrevi uma carta, eu escrevi uma carta, o verbo escrevi, ele transita diretamente aqui para carta, certo? Ele transita diretamente, eu escrevi uma carta ao prefeito. Então, o verbo, ele transita diretamente ao complemento carta, sem precisar de nenhuma preposição, certo? Mas já na segunda parte da frase, ao prefeito, eu precisei fazer o quê? Colocar uma preposição para dar um sentido completo na frase. Então, quando eu coloco, eu escrevi uma carta. Se eu tirasse o ao prefeito, vamos lá. Eu escrevi uma carta. E aí? A quem que eu escrevi essa carta? O quê? A quem? Certo? Então, eu preciso colocar essa preposição ao para tornar um sentido completo na frase. Então, eu escrevi uma carta ao prefeito. Então, eu é o sujeito. O nosso verbo aqui, que é o verbo transitivo direto e indireto, é o escrevi, certo? O nosso complemento direto, que é o que o verbo faz uma ligação diretamente ao complemento direto, é o carta, né? Uma carta. E o objeto de indireto, que é o nosso complemento, nosso objeto indireto, é ao prefeito, certo? Eu coloquei aqui ao funcionário, mas é ao prefeito, certo? Já os verbos intransitivos, eles possuem um sentido completo,
seja, eles não precisam de um complemento, né, para ter sentido dentro da frase. Então, por exemplo, a borboleta morreu, certo? O verbo morrer, ele já finalizou a frase aqui, certo? Eu já consigo compreender o que aconteceu com a borboleta. Ela morreu, né? Então, quem morre, apenas morre, né? Eu já tenho um sentido aqui redondo, um sentido completo. Não preciso complementar mais, porque eu já sei que ela morreu. É, numa frase que eu dei, uma frase anterior que eu dei, o lenhador derrubou a árvore, certo? Quem derruba, derruba alguma coisa, derruba algo, certo? Então, quando eu falo quem derruba, derruba algo, derruba alguém, eu considero um verbo transitivo, né? Um verbo transitivo, porque, como eu falei no início, o verbo significativo são os verbos de ação. E o verbo derrubar aqui na frase, ele é um verbo significativo, né? Sugerindo aí a um verbo transitivo. Vejamos aqui alguns exemplos de verbos intransitivos. Meu irmão nasceu. Eu consigo compreender essa frase. Eu não preciso de nenhum complemento para entender que o irmão nasceu. Ó, meu irmão nasceu. Segunda frase. Meu cachorro morreu. Eu consigo ter um entendimento completo da frase, né? Pois quem morre, morre. Quem nasce, nasce. Minha avó caiu. O bebê dormiu. Eu chorei, certo? Eu chorei. Não preciso mais completar ainda mais a frase. Ah, tia, mas eu não posso completar a frase? Pode completar a frase. Mas nos casos dos verbos intransitivos aqui, os verbos eles não precisam de nenhum complemento porque ele já dá o seu sentido completo, certo? Ele não sofreu, ó, ela não sofreu. Então, eu já consigo compreender aqui, ela não sofreu. Consigo ter um sentido completo dentro dessas frases. Então, recapitulando o assunto, os verbos transitivos, eles são aqueles que precisam de um complemento dentro da frase, certo? E os transitivos, eles são divididos em três: transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. O transitivo direto é aqueles que não precisam de um auxílio de uma preposição, certo? Pois eles conseguem ter um sentido completo na frase. Eles não precisam de nenhuma preposição. Agora, o transitivo indireto, eles precisam de um auxílio de uma preposição para ter um sentido ligado ao complemento, certo? Que é o restante da frase. Ele precisa ter essa preposição para fazer sentido, para ligar o verbo ao complemento. E temos aqui o verbo transitivo direto e indireto, que é uma parte possui, né, uma preposição e a outra parte ela não vai possuir uma preposição. Então, uma parte vai ter preposição na frase e na outra parte não, certo? E temos também os verbos intransitivos. Eles não precisam de complemento para você conseguir entender a frase. Eles já têm por si só o seu entendimento, a sua frase completa.